Vamos ouvi-lo. Tá faltando preparo físico e tá faltando um tempero nesse time. Tá faltando um algo mais. Não tá azeitado ainda. Por esse ou por aquele motivo, o Guarani nos números foi melhor. Teve mais posse de bola, finalizou 19 contra 10, teve mais escanteios, 7 contra 3, chutes dentro da área, finalizações de fora da área, não é? Jogadas de linha de fundo, passes corretos, mas falta um tempero para esse time, não é? Não adianta eu dizer aqui para o torcedor que é absolutamente normal no início do trabalho que o pessoal não vai gostar. A torcida não aceita essa coisa de empatar em casa, principalmente com um time no máximo igual ao Guarani, que disputa o mesmo campeonato no seu primeiro objetivo, que é o São Bernardo. Mas a gente tem que falar duas coisas que para mim foram determinantes. Primeiro, a condição física e segundo, a marcação eficiente do time do São Bernardo. O Guarani não teve competência para poder furar o bloqueio feito pelo Zanardi. Esse time é muito competente, é um time que está desde a Série C do ano passado, com algumas modificações jogando junto. É um time que tem um padrão e tem esse número 8, que para mim é o melhor jogador do time deles, Rodrigo Souza, no meio campo, que o cara comanda tudo, na marcação, na transição e na chegada à frente. Um belo jogador de meio campo. E o Guarani não teve isso. O Guarani teve um início com o Chay e o jogo disse claramente para mim que ele não deveria ter começado o jogo. Ele até tentou, mas fisicamente ele está muito longe do ideal. Eu entendi o que o Humberto tentou fazer, colocar uma qualidade técnica, mas o Chay fisicamente não tem a intensidade e a velocidade para dar dinâmica nesse meio campo. Ele pouco participou da partida, pelo menos no meu entendimento. Não é? Ele deveria ter repetido, apesar de jogar dentro de casa, o meio campo que jogou contra o Corinthians. Esse foi o jogo que eu assisti. E ele demorou para mexer no time. O Negueba tinha que ter entrado antes. Esse cara, ele tem uma diagonal muito interessante, é um jogador que é um falso lento, mas ele é grandão e dá uma dinâmica, perna comprida. Eu teria utilizado o jogador bem antes do que o Humberto utilizou. Então, também a estratégia e as opções não foram as melhores no meu entendimento. O Guarani não jogou mal. O Guarani lutou pra caramba, o time foi determinado, tem uma organização assim, mas muito pouco ainda para poder furar, por exemplo, esse bloqueio da equipe do São Bernardo. Faltou velocidade, principalmente no segundo tempo. O time voltou dando muito espaço, o time não voltou com a mesma intensidade física e por isso não conseguiu furar o bloqueio. O primeiro tempo foi melhor do que o segundo e não dá para discutir o empate apesar dos números mais positivos por parte do Guarani. O Guarani ofensivamente tem que trabalhar demais e por enquanto aqueles que a gente assistiu em duas partidas, eu estou falando dos atacantes e dos meias de ligação, estão numa rotação insuficiente para fazer esse Guarani chegar com mais perigo, ter mais competência em finalização e fazer o gol. A bola tem que entrar. Não adianta eu trazer número aqui, não adianta discurso. O time tem que ganhar jogos e agora só faltam 10 para fazer no mínimo 12 pontos. Cada jogo que passa, cada vitória que fica para trás, fica cada vez mais difícil. Está no início, é o início do trabalho, é assim mesmo, mas pela dinâmica, pela intensidade, pela rapidez do campeonato e pelo regulamento, esse tempo não existe. E ele só pode ser encurtado por um aspecto, vitória. E infelizmente, o Guarani não conquistou a vitória que deveria, por obrigação, conquistar. São Bernardo levou para São Bernardo um belo resultado. Venceu uma e empatou outra fora de casa. Já tem 4 pontos. Enquanto o Guarani só tem 1 ponto.